Vamos lá, pessoal, vamos resolver a provinha aqui da UFO de 2013, certo? A UFO tá chegando, é dia 25 agora, então vamos fazer uma boa provinha. Essa daqui tá bem tranquilinha, bem no padrão UFO, certinho? Então vamos lá, olha aqui. Questão 41. A tecnologia nuclear possui diversas aplicações, das quais destacam-se a esterilização de alimentos, a determinação da idade das rochas, entre outras. O tório é um dos elementos utilizados na tecnologia nuclear, cuja transmutação natural a partir do radioisótopo 90 de prótons e 232 de massa termina com isótopo de chumbo de 82 prótons e 208 de massa. Nessa transmutação são emitidas partículas. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que sempre começar pela partícula alfa. Por quê? Porque a partícula alfa eu vou retirar 4 de massa e 2 de prótons. E depois a partícula beta, porque a partícula beta não retira nada de massa e só ganha um próton. Então vamos lá. Eu preciso começar primeiro com a partícula alfa e depois eu recomponho a quantidade exata de prótons com a partícula beta. Deu para entender? Então olha aqui. De 232 de massa foi para 208. Como é que eu vou encontrar a quantidade de partícula alfa? Eu vou pegar 232 menos 208 e vou encontrar o número 24. Perfeito? Então foram emitidas 24 de perca de massa. E como a partícula alfa sempre vai perder 4, é só fazer 24 dividido por 4 que vou encontrar 6. Então 6 partículas alfas foram necessárias para chegar em 208. E vai modificar também a quantidade de prótons. Eu vou perder, tá, sempre 2 prótons. Então de 90 vai virar 78, certinho? Então olha aqui, ó, vai ficar 90 de tório, 232 mais 6 alfa mais 78 e 208 de chumbo. Só que eu preciso o quê? De 82. Agora eu tenho que recompor com a partícula beta, não é? Então vamos lá. A partícula beta eu sempre vou ganhar 1. Ok? Sempre um próton. Então é só multiplicar por 1 a quantidade necessária para chegar em 82. E essa quantidade é 4, né? Então foram necessárias 4 partículas betas. Então no final vai ficar assim, ó. 90 tório 232 mais 6 partículas alfas mais 4 partículas betas, gerando 78 de prótons e 208 de massa. Letra B. Certinho? Bem tranquilinha essa questão, bem mais tranquilo. Meus alunos não têm dificuldade em fazer esse tipo de questãozinha. Certinho? Vamos lá, pessoal. Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal. Questão 42. Aqui tem um texto bem grande e nem precisa ler todo esse texto, então eu não vou ler, pessoal. Olha aqui, ele quer a fórmula geral dos compostos orgânicos que apresenta no poema. Ele quer dos ciclanos, alcinos e alcadienos. O que a gente aprende no ensino médio? Como é que é essa fórmula? Quando eu tenho um hidrocarboneto, tá, saturado, ele vai ficar CnH2n mais 2. Quando ele tem uma dupla ligação, ele é CnH2n. Quando ele tem uma tripla ligação, ele é CnH2n menos 2. Tranquilo? Só que para alcadienos é a mesma coisa de uma tripla ligação, tá? Alcadienos, o que é alcadienos, Robson? Vai ser carbono fazendo 2 duplas, ok? Seguidas. Ou numa cadeia carbônica muito grande, eu tenho um carbono fazendo uma dupla que lá na frente ele faz outra dupla. Perfeito? Vai ser a mesma coisa de CnH2n menos 2. Só que aqui, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho um ciclano, tá? Eu não tenho um alcano. Robson, qual vai ser a diferença do ciclano de alcano? Na universidade eu aprendi algo chamado regra dos 13, tá? E para fazer a regra de 13 eu preciso de uma massa molecular, certo? Só que aqui ele não me dá a massa molecular. Só que fazendo as regras do 13 eu aprendi o quê? Que cadeias fechadas, ok? Cadeias fechadas, vou fazer aqui uma cadeia fechada, seria a mesma coisa de eu ter uma insaturação. Tá? Então, se uma cadeia fechada é a mesma coisa eu ter uma insaturação, então quando eu estou falando de um ciclano, eu vou estar falando de CnH2n, certo? Esse que é o
pega da questãozinha. Então a alternativa correta é a letra A, CnH2n, como é alcino, tá? CnH2n-2 e alcadieno seria a mesma coisa, CnH2n-2. Deu para entender, pessoal? É só isso, só esse peguinha. Se tivesse aqui uma massa molecular, eu poderia estar mostrando aqui para vocês, certinho? Vamos para a próxima? Questão 43. O enxofre contaminante presente na gasolina e no óleo combustível pode afetar a qualidade do ar nos grandes centros urbanos. A presença desse poluente em combustíveis. Então estamos falando do enxofre. Só do enxofre gasoso, vamos colocar S2 aqui, tá? E o enxofre é responsável por quê? Depende muito da literatura. Vocês vão ver que o enxofre, tá, com oxigênio, ele é responsável pela chuva ácida. Mas, Robson, o enxofre sem oxigênio, ele também seria responsável? Sim, também seria responsável. A mesma coisa o nitrogênio, tá? O nitrogênio, assim, também poderia ser o responsável. Porém, o que é responsável mesmo é junto com o oxigênio. Perfeito? Então vamos lá. É responsável pela inversão térmica a baixas temperaturas? Não, não é responsável a isso. Acredito que não tem nenhum gás, ok? É só o aumento de poluição, tá? Que vai alterar aonde é que a poluição tá. Ele tinha que estar mais para cima, se eu não me engano, seria isso. Perfeito? Aí fica para baixo. Destrói a camada de ozônio. Não, isso aqui são CFCs. Causa o efeito estufa, gerando aquecimento na superfície terrestre. Efeito estufa CO2. Dependendo da literatura, vocês podem ver que o CO2 ele pode ser o causador também de chuva ácida, porque vai gerar o ácido fraco, o H2CO3, né? Mas, pessoal, é efeito estufa, tá? O CO2 provoca chuva ácida a partir da formação de óxidos na atmosfera. Perfeito, letra D, tá? Qual que é esse ácido? H2SO4, ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Vamos para a próxima? Questão 44. Mais uma questãozinha falando sobre propriedades coligativas. Ó, vamos lá, pessoal. As provas que tiveram propriedades coligativas da UFO só foram duas, até onde eu fiz, 2013 e 2014, tá? Para quem vai fazer em 2024 ou próximos anos, eu acho bem provável ter propriedades coligativas, caiu muito pouco. Porém, em 2013 e 2014 despencou propriedades coligativas. E olha aqui, os habitantes da região Adas percebem que os lagos de água salgada tem menor tendência para secar que os lagos de água doce. Tá, o que um lago de água salgada tem em excesso? NaCl, tem bastante sal, né? Tem bastante sal. E quando tem muito sal, a gente vai falar sobre um efeito chamado tonoscópico, efeito tonoscópico, que diminui da pressão de vapor quando um líquido não volátil é adicionado a uma mistura. Quem que é esse líquido não volátil? Que é o NaCl, tá? Quando ele tá lá na água, ele não está na sua forma sólida, ele está na sua forma aquosa, certo? Então seria esse. Então vamos lá. Esse fato deve-se a menor dissolução dos gases da atmosfera no lago de água salgada devido à elevada concentração salina que acentua no efeito tonoscópio. Olha aqui, o efeito tonoscópio tem a ver com o quê? Com a pressão de vapor. Tá? Dissolução de gases na água. Eu não sei se isso aqui acontece muito não, tá? Perfeito? Então, A tá errada. Olha B. Alta evaporação da água dos lagos salgados. Alta evaporação. Em função do efeito ebulioscópico causado pelos sais dissolvidos. Efeito ebulioscópico eleva o ponto de ebulição, tá? Ele aumenta. Ele não evapora muito rápido não, tá? Não vai diminuir ele não. Então vamos para o C. Maior concentração de solutos eletrólitos não voláteis dissolvidos em lagos de água salgada, acentuando o efeito tonoscópio. Vamos lá. Maior concentração de solutos eletrólitos? Sim. Olha aqui. Se você pega o NaCl e coloca, tá, para gerar eletricidade, eu vou ter o quê? Eu vou ter o cátion Na e eu vou ter o ânion Cl. Isso aqui é mais, Cl menos. Perfeito. E ele pode sim, tá, acentuar o efeito tonoscópico. Por quê? Porque eu tô adicionando aqui um líquido, né? Um líquido, tá? Eu sei que NaCl normalmente é visto na forma sólida, mas se você pegar um pouquinho e colocar na água, você vai ver que ele vai ficar na sua forma aquosa. Perfeito? Então aqui tá escrito: a presença de solutos não voláteis na água salgada reduz a presença de vapor, diminuindo a taxa de evaporação. Este é o efeito tonoscópico, tá vendo?
Perfeito? Vamos para D. Elevada presença de já falei que eles são eletrólitos, dissolvidos na água salgada, produzindo menor efeito tonoscópico. Pessoal, um efeito aqui tonoscópico, colocando um outro material, seria o açúcar, tá? O açúcar, se fosse o açúcar, aí sim eu estaria falando de algo que não seria eletrólito, ele não ia dissolver em água, tá? Perfeito? Então é isso, vamos para a próxima? Questão 45, questãozinha que eu gosto bastante de fazer nas provinhas de química. Vamos falar sobre a regra de Marquinhos-Korf. Como eu gosto de falar, regra de Marquinho, tá? Regrinha de Marquinho. Como é que funciona essa regrinha? Vamos lá. Aqui, ó, deixa eu pegar só a caneta que eu tô perdido. Até agora eu não consegui pegar aqui, ó. Peguei a caneta. Vamos lá. Eu preciso de uma cadeia, tá? Com insaturação, que no caso é essa daqui. Aqui eu tenho met, et, prop, tá? Eu tenho aqui um propeno, tá? E eu vou adicionar ácido iodrídrico, tá? HI. Quando eu adiciono ácido iodrídrico, o iodo ele vai para o carbono que tem menos hidrogênio. E o hidrogênio vai para o carbono que tem mais hidrogênio. Então olha aqui, ó. Aqui é o CH3, aqui onde não é que tá a dupla. Aí aqui que tá a dupla. Qual que é o carbono que tem menos hidrogênio? É esse segundo aqui. Então é aonde que o iodo vai. Qual que é o carbono que tem mais hidrogênio? É esse primeiro. Então essa reação vai ficar nesse formato aqui. Perfeito? Deu para entender? Regra de Marquinhos-Korf, regra de Marquinhos. Bem fácil. Vamos lá? Olha aqui, o hidrogênio é o carbono que já está mais hidrogenado. É o que eu falei para vocês. O aleto orgânico a gente está falando do iodo. O iodo é um aleto, é um halogênio. Formando organometálicos. Organometálicos, pessoal, organometálicos vai ser uma molécula orgânica junto com um metal, tá? E o iodo não é um metal. Iodo é o carbono que está mais hidrogenado. Eu falei para vocês desde o início que eles vão para o que está menos hidrogenado, não o que está mais. Halogênio ao carbono primário, tá? Qual que é aqui o carbono primário? Eu tenho um carbono primário aqui, esse daqui. Perfeito. E eu também tenho esse daqui como carbono primário. Só que ele vai para onde? Para o secundário. Ele não vai para o primário, olha aqui, ó, ele vai para o secundário. Perfeito? Tranquilo? Nossa, muito fácil. Regrinha de Marquinhos-Korf, excelente, excelente, excelente. Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal, vamos para a questão 46. Em pleno verão escaldante, uma jovem despejou 250 ml de água gelada em uma temperatura de 2 graus Celsius em um copo de vidro de óxido de silício, tá? E observou imediatamente que a parede externa do copo adquiriu até o nível da água uma aparência esbranquiçada. Após 10 minutos, formou-se gotículas de água na parede externa do copo, que escorreram depois de 30 minutos. Passando 180 minutos, quando a água do copo ficou em temperatura ambiente, apareceu várias bolhas na parede interna do copo. As bolinhas se formarão após 180 minutos, por quê? Então vamos lá, pessoal. Questãozinha muito simples, tá? Muito simples. É bem fácil de resolvê-la. Vamos lá, olha o que está acontecendo. Ele tem um copo e ele despejou água gelada nele, tá? Água gelada. Só que quando ele colocou o copo, ele viu que o copo ficou esbranquiçado. Isso acontece, né? A gente vai colocar água gelada, fica esbranquiçado. Aí depois de um tempo, tá? Teve umas gotículas de água bem aqui, ó. Teve umas gotículas de água bem aqui, tá? E vamos pensar que o líquido tá bem assim, beleza? E depois de 180 minutos, com a temperatura, apareceu várias bolinhas na parede interna do copo. Qual que é a única justificativa para a água chegar até aqui? É muito simples, é que evaporou a água, né? Vamos pensar que a água, ela tava aqui no copo, quando ela colocou no copo, tá? Ela evaporou um pouquinho e se prendeu a ela aqui. Simplesmente isso, pessoal, simplesmente isso acontece, normal. Copo de vidro, aquele com óxido de silício, vidro é feito de óxido de silício, tá? Simplesmente porque ela evaporou e ficou na parede do copo. Então molhou o óxido de silício. Como é que molhou o óxido de silício? Tá molhando ele o tempo todo, né? E desprendeu o O2 dentro do copo. Se desprendeu o O2 do copo, o copo desfez na hora que colocou a água. Eu nunca vi um copo quebrar na hora que você põe água. Ah, Robson, mas teve choque térmico. Aí ele tinha que explicar que o copo tava muito quente, a água tava muito fria. Aí por algum motivo rachou.
Aí seria outra coisa, né? Então não. Evaporou e deixou o O2 menos solúvel no interior do corpo. Esse que O2 é esse? O O2 da água, não do óxido de silício, tá? Então é isso, letra B. Vamos ver a C. Dissolveu o O2. Isso, dissolveu o O2. E impediu sua saída no interior do corpo. Impediu a saída, até que ele ficou só aqui em cima, né? Se ele tivesse impedido a saída, não tinha saído, né? Então, não pode ser. A letra D, penetrou nos poros do vidro. Você colocou a água e a água começou a entrar para dentro do copo. Simplesmente isso. E manteve o O2 dentro do copo. Pessoal, é uma questão que eu vou te dizer. Precisa de 2 QI para resolver ela. 2 de QI. Certinho? Então, vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal, questão 47. O bicarbonato de sódio é um produto de larga aplicação doméstica na culinária para diminuir a acidez de molhos, como medicamento no combate à azia e para neutralizar a acidez bucal. Em desodorantes, para neutralizar a ação de ácidos que causam o cheiro de suor, entre outras aplicações. Essa variedade de aplicações é devido à decomposição do ácido carbônico gerado na formação de água e gás carbônico. Olha aqui, pessoal, realmente tem a decomposição do ácido carbônico, tá? Tem a decomposição. Então, sim, acontece isso. Por quê? Porque o ácido carbônico, ele não é um ácido estável. Ele sempre vai se decompor em água e CO2. Porém, pessoal, essas características aqui são características básicas. Não é por causa que acontece a decomposição do ácido carbônico que vai acontecer isso, tá? Então não pode ser A. Olha B. Elevada força básica do sal, que reage com ácidos para neutralizá-los. Eu concordo com você que aqui eu tenho um sal básico. Porém, elevado, por causa desse ácido carbônico aqui, não vai ser tão forte assim não. Mesmo o ácido carbônico sendo um ácido fraco, tá? Hidrólise do ânion em água. É isso aí que acontece. Acontece uma hidrólise do ânion, tá? Formando soluções levemente básicas. Sim, levemente básica por conta do ácido carbônico. Robson, mas se fosse um ácido forte, aí seria neutra, tá? Aí seria neutra. Que é no caso do NaCl, tá? O NaCl é um sal neutro, perfeito? Aí como eu tenho um ácido carbônico que é um ácido fraco, levemente básico, certinho? Olha D. Formação do ácido carbônico em água, que diminui o pH da solução. Realmente, diminui o pH da solução. Mas essas características aqui que ele passou, tá? É de uma característica de uma solução básica, não por causa do ácido carbônico. É a mesma coisa da primeira. Por isso que é a letra C, certinho? Vamos para a próxima. Olá, pessoal, questão 48, posso dizer que é a questão mais difícil dessa prova. Por quê? Porque ela pode te enganar. Bonito. Vamos lá. No processo de galvanoplastia de um anel de alumínio com uma fina camada de ouro, insere-se o material em uma solução aquosa de nitrato de ouro, que possui uma placa de ouro ligada a um gerador. Potencial padrão de redução. Então ele traz aqui, tá? Semi-reação do ouro nessa reação de galvanoplastia. Se você pensar que esse processo é parecido com uma pilha, fazer o CRAL, que é cátodo reduz, o ânion oxida, você vai errar, tá? Você vai errar. Por quê? Porque você vai achar que a A tá correta, que a C tá correta e que a D tá correta. Ah, se pensar que é uma pilha. Mas você sabe o que é a galvanoplastia? Você não sabe, né? Então vamos lá. O que é a galvanoplastia? A galvanoplastia é um processo de eletrodeposição, tá? A gente também chama assim, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ouro e ele vai ficar por cima, tá? Desse anelzinho aqui. E no caso, um anel é de alumínio. Perfeito? É isso que vai acontecer. Então, o que eu tenho que saber nesse processo? Que esse ouro aqui sólido, ele vai se oxidar, perfeito? Ele vai se oxidar. E nessa oxidação, ele vai voltar a ficar sólido no anel, tá bom? Então, pensa aqui comigo. Eu tenho ouro sólido, AU sólido. E ele vai gerar AU3+. Perfeito? Vamos pensar só assim. O ouro, aqui ele está reduzindo ou oxidando? Ele está oxidando. Vamos lembrar do CRAL, que é o que está no slide passado. CRAL. Se ele está oxidando, e o ouro é o anodo. Perfeito? O ouro vai ser o anodo. Tranquilo? Fácil. Tá.
E dele que tá saindo os elétrons, é dele que tá saindo os elétrons. Então ele vai ser o polo positivo, perfeito? E o alumínio, perfeito? Onde ele vai receber esse ouro, tá? Esse anelzinho. Se o ouro é o anodo, o alumínio vai ter que ser o cátodo. E o polo negativo, porque é aonde tá chegando os elétrons até ele. Perfeito? Tranquilo? Eu preciso saber só isso. Então a placa de ouro será o cátodo? Não. Acabei de falar para vocês que ele é o anodo. O anel deverá ser ligado ao polo negativo de um gerador elétrico? Sim. Porque é o fluxo do elétron. Perfeito? Dos elétrons. A solução eletrônica será condutora de elétrons? Então, pessoal, vamos lá. Ela será condutora de elétrons? A solução eletrônica, ela está servindo para balancear. Aqui, tá? Robson, vai ter uma condução de elétrons? Vai ter, tá? Com certeza. Mas ela serve mais para balancear. Porque se essa solução aqui não fosse de AuNO3, isso aqui não ia funcionar. Nem um pouco, tá? Isso aqui não ia funcionar. Ela tem que ser de nitrato de ouro, tá? O ouro, se eu tô colocando ouro, fazendo uma oração, fazendo uma oração aqui, uma doração, que é o caso, né? Adicionar o ouro aqui. Eu preciso que minha solução seja também de ouro, tá? Então, ela não serve para ser condutora de elétrons. Perfeito? O potencial da cuba eletrônica será de 3,16 volts. Se a gente pensar em uma pilha, deixa eu fazer o cálculo da pilha, vai dar certo, tá? Só que isso aqui não é uma pilha. Isso aqui é um processo de galvanoplastia. Então, tá errado. Por isso que é a letra B, tá? Entendeu essa questãozinha de eletroquímica? Se você não sabe o que é uma galvanoplastia, você ia errar, tá bom? Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal. Questão 49. Na indústria moderna de fertilizantes, a produção da amônia NH3 é a base para a elaboração de todos os outros fertilizantes nitrogenados. A amônia é obtida pela reação entre nitrogênio N2, que vem da atmosfera, e o hidrogênio H2, que pode vir de diversas fontes renováveis ou não. A reação ocorre em pressão elevada com auxílio de catalisadores. Então ele dá o R. Por que o R é importante? Se ele me dá o R, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. PV é igual a nRT. Puta velho, não rejeita tarado, tá? Perfeito. E me dá também uma relaçãozinha aqui, 1 atm é igual a 760 miligramas de mercúrio. Isso, ó, perfeitamente. Por quê? Porque às vezes a provinha não dá esse dado e ele é importante, tá? Sem esse dado ficaria um pouquinho mais difícil. A massa de amônia obtida a partir de 820 litros de hidrogênio a 38 mil milímetros de mercúrio e 25 graus Celsius será de aproximadamente... Tá, então eu quero encontrar a massa. Como é que eu vou encontrar a massa? A massa eu vou encontrar a partir do número de mols, tá vendo aqui, ó? Número de mols, onde número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. Ele que é a massa de amônia, né? Então do NH3. Então eu preciso calcular o quê? A massa molecular do NH3, que é bem tranquilinho, e na prova também tem uma tabela periódica a qual a gente pode achar essa massa molecular. Então utilizando o PV igual a nRT, a gente encontra esse número de mols facilmente, tá? Tá, o que eu preciso fazer de transformações aqui? O R está em atm por litro por mol e por Kelvin, tá? A temperatura. Então, a pressão eu tenho que converter para atm, não para milímetro de mercúrio. Então, se um atm tem 760 milímetros de mercúrio, 38 mil milímetros de mercúrio tem quantos atm? Fazendo essa continha, a gente vai encontrar que vai ter 50 atm. Perfeito? Então, a pressão a gente já encontrou. O volume aqui está de 820 litros. O R também está em litros, então tranquilo. O número de mols é quem a gente quer encontrar. O R é a constante, né? A constante que é 0,082, então tá tranquilo. Então a única que eu preciso encontrar agora é a temperatura, que tá em Kelvin e ele me deu em 227 graus Celsius, tá? Então vamos lá. Então a gente precisa converter esse T. TK é igual a TC mais 273. Temperatura é de 227, então 227 mais 273, eu tenho uma temperatura de 5.000 kelvins aqui, tá? Então é só jogar na formulazinha. Joguei na formulazinha, eu vou encontrar que meu N é igual a 1000 de hidrogênio, Robson. Sim, de hidrogênio. Ele informou que esses dados aqui são de hidrogênio.
Robson, eu preciso encontrar o número de mols de quem? De amônia, de NH3. Então, para eu encontrar o número de mols de amônia, eu preciso fazer o quê? A fórmula da reação, tá? Olha aqui, não é gás hidrogênio mais o gás nitrogênio formando a amônia? É isso mesmo. Então a gente balanceia a equação. Para balancear a gente pode utilizar um macho, que facilita bastante. A gente pode utilizar aqui o método algébrico ou tentativa e erro. Essa daqui é bem mais tranquila a gente utilizar tentativa e erro. Ou, no caso dessa daqui, ela é bem mais fácil, porque olha aqui que a gente pode fazer, tá? Isso aqui não é tão trivial, mas começa uma reação química muito básica, muito simples, dá para fazer. Quantos nitrogênios a gente tem? A gente tem 2, não tem? Quantos tem aqui? 1. Então multiplica por 0,5, que vai dar 1, perfeito. Quantos hidrogênios a gente tem aqui? Tem 3. Quantos que a gente tem aqui? Outro? 2. Então, 2 para se tornar 3, multiplica por 1,5. Robson, pode deixar assim? Pode, também não tem nenhum problema. Mas caso não queira deixar com o número quebrado, multiplica tudo por 2, onde a gente vai ter esta equaçãozinha aqui, ó. Que 3 mols de hidrogênio mais 1 mol de nitrogênio forma 2 mols de NH3. Quantos mols eu tenho de hidrogênio? Eu tenho 1000, né? Eu encontrei 1000, não foi? Isso, 1000 de hidrogênio. Só que para cada 3 mols eu vou ter 2 de amônia. Então é só jogar aqui na proporção, tá bom? Na proporção. Onde eu jogo na proporção, eu vou encontrar 666 mols de amônia. Terminou? Não, só encontrei o número de mols. Agora eu preciso jogar na formulazinha, onde o número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. A massa molecular, eu vou pegar a tabela periódica, eu vou ver qual que é o peso do nitrogênio, qual que é o do hidrogênio e a quantidade que a gente tem. Nitrogênio, o peso dele é 14, eu só tenho 1 na forma da amônia, então vai ser 14 vezes 1. Hidrogênio, o peso dele é 1, eu tenho 3, então vai ser 1 vezes 3, que vai dar 3. Então é só somar agora 14 mais 3, eu vou encontrar 17 gramas por mol. Jogo aqui esse 17 na formulazinha, onde eu vou encontrar que a massa é de 11.332,2 gramas. Tá? Robson, tem essa alternativa aqui? Não, aqui tá quilogramas e toneladas. Para eu transformar gramas para quilogramas, é só eu dividir por 1000, tá bom? É só dividir por 1000. Quando eu divido por 1000, eu encontro 11,3 quilogramas. Logo é a letra B, certinho? Questãozinha bem fácil, bem fácil mesmo. Tranquilo? Vamos para a próxima? Questão C50 é uma boa questão. Tá, deixa eu só diminuir aqui para não comer o texto. Aí, me diminui aqui. Tá, o que essa questão 50 tá falando aqui pra gente? Eu não vou ler esse texto aqui, não. Pessoal, sobre a estabilização, tá? Sobre a estabilização. E o anel aromático, né, ele tem uma estabilização muito maior, tá? E por que ele tem uma estabilização muito maior? Por causa de ressonância. Robson, o que é ressonância? Tá vendo essas duplas ligações aqui, essas insaturações? Elas estão mexendo, tá? Elas estão mexendo. Então, essa aqui vem pra cá, já essa daqui vem pra cá e essa daqui vai pra cá. E segue o ciclo, tá? A que tá aqui vai pra cá, a que tá aqui vai pra cá, a que tá aqui vai pra cá. Certo? Isso que seria a ressonância. E essa ressonância é o que traz estabilidade, tá? Enquanto um ciclo hexeno, ok? Ele não vai ter tanta estabilidade, por quê? Porque ele só vai modificar ele aqui vem para cá e aqui fica sozinho. Então não tem outro para recompor. Deu para entender? Então é por conta disso. Bem fácil, bem fácil. Então qual que é a alternativa correta? Alternativa A, maior estabilidade do benzeno com relação ao ciclo hexeno, devido à ressonância do anel. E outra forma de ver a questão da ressonância é na questão da entropia, né? Delta H pelo delta H. O delta H dos dois é diferente, certinho? Só isso, tá? Nem precisava ler tanto assim a questão para saber sobre isso. Então tá? Até mais. Essa foi a prova de 2013.